Boa tarde. Então, primeiramente, agradecer a tua ajuda, Walterson, e primeiro gostaria que tu te apresentasse com nome, cargo que atualmente ocupa e cargos que porventura já tenha ocupado. Certo, eu sou Walterson Votrich, eu sou atualmente técnico judiciário, né? Em novembro vai fechar 24 anos que eu estou vinculado ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Quando eu fiz concurso, o nome do cargo era outro, né? Oficial escrevente, né? E daí houve a extinção do cargo e daí com essa adaptação do que aconteceu, se tornou técnico judiciário. Então, atualmente meu cargo é esse aí. O que te levou a escolher essa função? Então, na realidade, isso aí me leva para o começo da minha vida, né? Quando eu fui fazer vestibular, eu acabei optando em fazer direito porque, na época, isso aí já faz bastante tempo, foi em 94, né? Eu, o direito era e ainda é um campo que ainda, apesar de ter, nesse momento, uma saturação um pouco maior do que na minha época, ele tinha um campo de várias opções para se fazer, né? Então, em virtude dessas diversas alternativas, né, tanto como advogar em várias áreas, que tu pode atuar de formas diferentes, tem a questão dos concursos públicos, né? Foi para onde eu acabei partindo. Eu advoguei um tempo, me formei em 98 e advoguei de agosto de 98 até foi tipo setembro de 2000. Em novembro de 2000 daí eu fui nomeado, né, para ser oficial escrevente. Primeiramente eu assumi em São Luís Gonzaga. Passei 4 anos lá, em 2004 em diante eu pedi remoção para Ijuí e desde lá eu tô aqui. A pergunta 3, mais ou menos, tu provavelmente já respondeu, mas Tá. durante o tempo da graduação, tu já sabia que ia exercer essa profissão? Não, eu na realidade assim, ó, eu passei boa parte da graduação pensando o que que eu posso fazer, né? E na realidade, quando eu me formei, eu digo, bom, agora eu acabei fazendo o exame, a prova da ordem, o exame de ordem, antes de ter me formado. Eu fiz com atestado de provável formando, né? No último semestre e acabei passando. Daí eu disse, bom, vou advogar, né? Então, como eu tive essa oportunidade, eu acabei, da formatura, na outra semana eu já estava pegando a carteira de advogado. Eu disse, bom, vou advogar. Daí eu abri o escritório, primeiro com dois colegas, e daí depois eu acabei saindo desse escritório com os dois colegas e fiquei sozinho daí no escritório por um período até começar a chegar perto da minha nomeação. Daí eu já disse, bom, vou me desvincular, né? Mas durante o período da graduação era um período de experimentos, né? A gente vai experimentando o que é, criminal é legal, vem toda a mágica do criminal, depois o cara entende a questão civil, daí tem que pensar também, hoje em dia, é importante tu estar realizado, mas é importante também, dentro das tuas realizações, a questão financeira, né? Então, se tu consegue, de repente, achar uma área que tu goste e ao mesmo tempo te dê um retorno financeiro, vai por ali. Dentro do processo civil, quais são as suas atuações mais frequentes? Quando eu trabalhei, na realidade, quando eu fui nomeado em 2000, eu trabalhei na segunda vara civil de São Luís Gonzaga, né? Então, como eu, na época, só tinha eu e um colega que éramos formados já em direito, de imediato o juiz me chamou para trabalhar no gabinete, né? Então, eu trabalhava minutando despachos, trabalhava minutando sentenças, relatando sentenças. Como aquele cartório estava sem juiz titular há muito tempo, existia um resíduo muito grande de trabalho a ser feito, né? Então a gente tinha um resíduo, acho que de mais de 200 sentenças para fazer. Então daí, aquela época eu acabei pegando as ordinárias de indenização. Eu era a especialidade minha. Todas de indenização caíam para mim. Era a área que eu acabei trabalhando lá na época do civil, né? Existe alguma vedação, incompatibilidade ou impedimento ao seu cargo? Sim, como todo funcionário público, né, eu não posso exercer cargos de gerência em empresas, né, eu não posso ter um CNPJ, por exemplo, no meu nome, não posso ter, se eu for exercer o cargo de gerência, né, e a gente também está impedido de advogar, né, quando
quando eu fui nomeado, um pouco antes de ser nomeado, eu já tinha pedido a suspensão do meu registro na OAB, né? Em virtude da incompatibilidade. É uma vedação. Perfeito. Qual o comportamento ético esperado para o cargo que você ocupa? Na realidade, como todo cargo público, ele demanda uma retidão. Existe uma fiscalização tanto social quanto uma fiscalização formal em relação aos superiores, no nosso caso são os magistrados, e existe mais à distância um cuidado da Corregedoria do Tribunal de Justiça, na Corregedoria Geral de Justiça, cuidando para que não ocorra nenhum tipo de percalço aí que seja proibido, né? Que tenha vedação. Como a sua função pode impactar na vida das pessoas e da sociedade? Então, na realidade, ela impacta diretamente, né? Quando tu está trabalhando no civil, o juiz dá uma determinação judicial, por exemplo, né? E ali tu está despejando pessoas em ação de despejo, né? Tu está colocando comida na mesa de pessoas que têm execução de alimentos, né, e que estão passando dificuldade. Hoje em dia eu trabalho na primeira vara criminal do Fórum aqui de Juí. Então a gente mexe diretamente com a liberdade das pessoas, mandados de prisão, mandados de alvarás de soltura. A gente está mexendo em direitos básicos, né? A gente trabalha com quebras de sigilo de bancários, telefônicos, interceptações. Então, na realidade, tem um impacto direto na vida das pessoas, né? Liberdades básicas, como, por exemplo, o teu domicílio, né? Bom, sai um mandado de busca e apreensão, dentro do horário permitido, quem é o representante por esse mandado de busca e apreensão tem total direito de ingressar na tua propriedade. Então, o direito ao teu domicílio ele acaba sendo relativo, né? Tendo essa autorização. O que o senhor pensa sobre a linguagem técnica usada pelos operadores do direito? Eu acho exagerada, na verdade, né? Porque o que acontece? O jurisdicionado, normalmente ele é leigo, né? Então, de repente, ali, ó, pá, quando tu diz, o teu processo está para despacho. Cara, isso já é uma coisa básica. O despacho, daí o cara já pensa com aquela brincadeira, tem galinha preta, tem milho, tem cachaça. Não, cara. Por que não dizer que o teu processo está na mesa do juiz para decisão? Ponto. Acho que todas essas questões podiam ser simplificadas, né? Penso eu. Mas eu sou uma pessoa que opera o direito, né? E não tenho essa autonomia para que pudesse mudar alguma coisa. Se me fosse consultado, eu diria isso. Que é importante para a pessoa para a qual está recebendo essas decisões judiciais poder entender ela, ser clara, né? Então acho que deveria ser menos rebuscada, vamos dizer assim. Na sua opinião, quais as mais eficientes formas de resolução de conflitos? A conciliação ou a mediação, ou, em sua opinião, são instrumentos eficazes? Eu acho que tem um ditado até que diz que um acordo mais ou menos é melhor que qualquer outra demanda, né? Então, na realidade, assim, ó, o processo contencioso é a pretensão resistida, né? Então aí sempre tem um conflito e há sempre a possibilidade de as duas partes saírem perdendo, né? Saírem insatisfeitas com a decisão, que é uma decisão fixa. Ela é aquela decisão, não depende da vontade das partes. Um acordo depende da vontade das partes, né? Então, acho que mediação, acordos, todas essas questões aí são ferramentas para dirimir essas questões e, eventualmente, tu não ficar preso à questão do judiciário. O judiciário, pelo sistema de leis que a gente ocupa, ele acaba muitas vezes sendo demorado e essa demora ela implica que não vai ser uma decisão justa e correta, às vezes, pela demora, para nenhuma das partes. Quais os impactos da inteligência artificial no exercício da sua atividade? A inteligência artificial, ainda para nós, ela é uma. A gente está gatinhando nisso aí, mas ela é uma ferramenta que vai fazer toda a diferença, né? Imagina. Porque hoje em dia, com o advento do processo 100% digital, hoje em dia os processos criminais e cíveis
via de regra, eles trabalham no EPROC. Ele está todo 100% lá, de forma digital, né? Então, na realidade, a inteligência artificial ela vai ter, daqui um pouco, elementos para que não exista mais nenhum documento que eu, como técnico judiciário, vou ter que redigir. Já tem a decisão do juiz, ele dizendo, designo audiência, intime-se as partes, todas as partes já estão cadastradas, quando ele designa audiência dia tal, tudo isso aí já vai estar pronto. Então, acho que vai chegar um ponto que quando ele der um enter de publicar aquela decisão, designando uma audiência, por exemplo, todo mundo já vai sair intimado. Automaticamente, sem precisar passar pela mão. O que acontece? Hoje, via de regra, numa audiência criminal, o juiz dá um despacho assim, eu tenho que intimar a MP, tenho que intimar a defesa, e tenho que expedir mandados de intimação para réu, mandado de intimação para as testemunhas, se o réu é preso, eu tenho que requisitar ele, se as testemunhas são policiais, por exemplo, que é muito comum no processo criminal, tem que emitir um ofício e mandar um e-mail para requisitar esses policiais. Eu acho que com a inteligência artificial, quando o juiz dá o enter de publicação disso aí, tudo isso já vai sair automático. Se o réu é preso, sai requisição. Se a testemunha é um funcionário público, sai requisição. Quem não é vinculado a nada disso, sai mandado e por aí vai, né? Acho que vai agilizar pra caramba isso aí. Conte um caso que marcou sua atuação. Cara, eu vou falar uma que aconteceu não faz muito tempo, foi menos de um ano. Eu trabalho, infelizmente, hoje em dia, nós estamos minados com a questão das facções. Inclusive aqui no interior, inclusive na nossa Ijuí aqui, que é uma cidade relativamente pequena, mas ela está infestada. Como eu trabalho numa vara criminal, e a vara criminal onde eu trabalho está vinculada com a vara de execuções criminais, a gente tem acesso direto a presos, a família de presos, e a gente faz esse atendimento direto para eles. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma relação, eu falo muitas gírias, né? Então, esses dias eu fui atender um cara que estava em liberdade condicional, né? E ele entrou na porta, meio assustado, assim. E eu, pra deixar ele tranquilo, disse assim: E aí, mano, o que era pra ti? Daí ele olhou pra mim e disse assim: Eu não sou mano, eu sou bala. E daí eu disse: Cara, é uma pena não ter gravado isso, né? Mas foi, cara, foi um riso geral até do cara, né? Quando ele falou isso, ficou aquele silêncio meio constrangedor. E daí a gente, cara, todo mundo começou a rir, até ele, né? Foi engraçado isso aí. Como foi a preparação para o exercício da sua atividade? Na realidade, eu sou de uma outra época, né? Quando eu fiz o concurso era 99, acho que não, era no fim de 99 eu fiz o concurso. Então eu fiz uma prova, né? Que era uma prova de português, legislação e conhecimentos teóricos práticos, né? Na minha época, quando eu fiz, eu passava na primeira fase, que era essa. Como eu sou um oficial escrevente, era na época o nome do concurso, tu tinha que fazer uma prova de datilografia, né? E daí, beleza, depois, de acordo com a colocação, tu era nomeado. Fui nomeado em São Luís. Aí tem uma coisa que eu acho legal do tribunal, mas é atrasada. Eu acabei trabalhando 2 meses sem nenhuma experiência prática sobre isso, para daí eu ganhar um treinamento do tribunal. Eu passei uma semana em Porto Alegre, que na época não tinha esses cursos online. Passei uma semana em Porto Alegre, aí sim fazendo um treinamento de como ia ser a minha atividade de trabalho do dia a dia. Mas eu passei 2 meses dando tiro na lua, né? O colega ajuda, o outro colega ajuda, é supervisionado, mas tu não tinha uma noção muito boa do que tu realmente precisava fazer. Demorei 2 meses para ter esse treinamento e aí ter mais embasamento para poder trabalhar nas atividades do dia. Vamos para a penúltima pergunta, então, quase acabando. Qual o conselho que o senhor daria aos alunos que estão começando o curso do Direito e se encontram atualmente no segundo semestre do curso? Cara, eu vou fazer um comparativo com o filme Karate Kid, né? Karate Kid, quem não viu o filme, eu vou explicar rapidamente. O guricinho apanhou lá de uns caras e foi fazer a aula de luta com o Sr. Miyagi, que era o japonesinho aquele. E o Sr. Miyagi colocou ele a fazer tudo que tu imaginar, menos lutar. Não, tu vai pintar a parede. Daí ele passava uma tarde inteira pintando parede, né? Até que um dia ele foi lá e começou a reclamar pro cara. Eu sou teu escravo, não tô aprendendo a lutar, vou continuar apanhando. Até que o Sr. Miyagi disse assim, eu vou te dar um soco e tu pinta a parede, né? Daí o Miyagi deu um soco, quando ele pintou a parede, ele defendeu o soco. Então assim, ó,
O que eu quero fazer de comparativo é o seguinte: as disciplinas mais básicas, teoria geral do direito, teoria do Estado, tu vai de repente, eventualmente, pensar isso não é importante. Sim, é importante. E a base de todas as leis que a gente tem, elas são inspiradas nessas fontes aí. Então, tudo surge com base nisso aí, né? Antes de surgir uma lei, a lei ela é muito mais baseada em princípios, né? E esses princípios são muitas vezes basilados por essas disciplinas que às vezes o aluno no começo do curso, e isso aconteceu comigo, dava a menor bola para teoria do Estado, introdução ao estudo do direito, Kelsen, toda essa turma aí, eu dava a menor bola. Hoje em dia eu vejo que se eu tivesse aproveitado melhor o começo do curso, com certeza eu teria rendido mais na parte final do curso, que é onde a gente espera, né, agir de verdade. Né? Mas então é isso aí, esse é o meu conselho. Gostaria de fazer mais alguma colocação a respeito da sua profissão? Eu acho que é isso aí, né? O pessoal que quiser, de repente, até conhecer, fica convidado, né, a participar das sessões de julgamento do Tribunal do Júri. Daqui a um tempo, o pessoal vai obrigatoriamente ter que participar, faz parte do estágio supervisionado, né? Então, acontece que a gente lá tem junto ao nosso cartório, tem a vara do júri também. Quem tiver interesse em ser jurado, né, também pode passar lá, a gente preenche uma fichinha, vai fazer parte da lista geral de jurados. E se quiser conhecer o trabalho do dia a dia, não precisa ser no júri, passa lá, conversa com a gente, toma um mate, toma um café com a gente e vamos lá. Isso aí, o conselho é estudem, pessoal, estudem. A concorrência é muito grande, né? E então é importante o diferencial é estar bem preparado. Muito obrigado, agradeço. Muito Valeu, obrigado. valeu.